Muito bom dia! Segunda-feira, ô delícia, uma semana novinha começando, né? Eis que faço nova todas as coisas, né? Não sei que não tem a ver com amanhã, né? Mas a novidade de vida, né? A esperança se renova a cada manhã do nosso Senhor e por isso estamos alegres, né? Porque as misericórdias dele se renovaram nessa manhã. Não sei o que você está passando aí, mas saiba que em Cristo há esperança para tudo, tá bom? Quero dar bom dia para você que tá aí, que abriu a porta da sua casa pela essa telinha para a gente passar esse momento juntos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para quem tem criança, principalmente, né? Se você não tem criança em casa, você pode ser instrumento para passar essas informações, porque nós vamos falar de preocupações que mais afetaram as mães na pandemia. Nós vamos falar sobre doenças respiratórias na infância com a doutora Thaisa Lemos Reis Araújo, que já está aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai dar um oi para ela. Mas eu já quero dizer para você, já compartilha esse link e para quem pode precisar dessas informações, né? E pode tirar dúvidas ao vivo também, mandar perguntas. Aproveita que a doutora está aqui e vai responder essas perguntas sobre doenças respiratórias, né? Ela contou para mim um pouco do que aconteceu mais aí na pandemia, as preocupações e tabus também que a gente guarda, né? Desde pequenos, que sabe que a mãe fala aquelas histórias que nem são tão verdades, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Pode compartilhar aí o link. E o Manhã PP tem, além dessa entrevista interessantíssima, nós temos outros assuntos, né? Tem ponto de vista, tem bastidores, tem um monte de coisa gostosa para você edificar a sua vida nessa manhã, tá bom? Olha só, para edificar, para começar edificando, vamos refletir junto numa mensagem da Bíblia que fala assim: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, o nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então, é um pedido de socorro aí para nós. Tem coisa que você não está aguentando, está lá no Salmo 123, de 1 a 4. Tem coisa que você diz, ai, não aguento, olha por nós, Senhor. É isso daí, os salmos são orações, né? Para a gente começar essa manhã aí, para a gente pensar, né, na palavra que seres humanos passaram. Então lá nos Salmos, orações, mensagens que edificam a nossa vida. Para começar pensando nessa manhã, o Senhor ouve essas orações e Ele cuida de nós, né? E falar em palavra que edifica, nós passamos pelo Instagram, vendo os stories que edificam a nossa vida. E nós reparamos no Stories do reverendo Vinícius Lacerda. Vamos lá para o nosso Stories que edifica, que fala assim, ó, Isaías 42:3. Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. É um repost da SBB.Brasil, né, a Sociedade Bíblica do Brasil, que o reverendo Vinícius Lacerda postou, né? O reverendo Vinícius faz aqui o devocional no Vida Devocional, antes do Manhã PP, né? Tá sempre aqui com a gente. E ele postou Isaías 42:3 no Stories que edificam. Muito obrigada, reverendo Vinícius, por nos edificar com este post da SBB.Brasil. Você que não conhece ainda o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil, acessa lá o Instagram e seja edificado também. Obrigado, reverendo Vinícius, por nos edificar e também divulgar um site, né, um Instagram tão legal que é a Sociedade Bíblica do Brasil. Isso aí, programa Manhã e PP cheio de coisa boa para você. Até rimou, viu? Não tinha pensado nisso. Olha que coisa linda. Gente, é isso aí. Para falar do assunto de doenças respiratórias, nós convidamos a doutora Thaisa Lemos Reis de Araújo, que ela é médica formada desde 2003 pela Universidade de Uberaba, com residência e especialização em pediatria pelo IAMSP.
MBPE, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, com título de especialista em pediatria. Ela atua em assistência a crianças na área hospitalar, de enfermaria e urgência pediátrica. Deve ter trabalhado tanto nesse Covid, hein? Quero dar bom dia para a doutora Thaisa, já agradecendo por estar aqui e falar desse tema tão importante, né, doutora? Bom dia. Bom dia, Lídia. Eu estou muito feliz de estar aqui falando desse tema que é tão relevante e tão atual. Assim, realmente a pandemia trouxe bastante trabalho para a gente. E para quebrar muitos tabus, né, doutora? Muitas coisas que a gente nem sabia como lidar e muitas coisas que há muito tempo a gente carrega e que também não são verdades, né? A gente falar sobre isso vai ser importante, né? Verdade. É isso aí. Daqui a pouco mais a gente vai conversar com a doutora. Já prepara sua pergunta, já compartilha o link com quem tem filhos, gente. Vai ser importante, tá? Antes eu quero falar do EAD Pinheiros. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão revitalização de igreja, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano e também muito mais. Então acesse o site lá, ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e matricule-se. Tem muitos cursos muito bons que você vai gostar e tá aí à disposição com preço muito bom, valor simbólico, então vale muito a pena. Comparado ao preço de mercado, gente, não tem comparação, né? Comparado, tá muito bom e vale a pena aproveitar, tá bom? E vamos lá para o nosso ponto de vista hoje, falando de moda com a Vivi Cardinale. Como cuidar das suas roupas? A Vivi Cardinale trouxe dicas importantíssimas. Vamos lá assistir o ponto de vista de hoje com a Vivi Cardinale. Vamos lá, fala com a gente, Vivi. Você já parou para pensar se é a sua roupa que dura pouco ou é você que não sabe cuidar dela? Infelizmente, a minha geração e a próxima, nascida na década de 80, infelizmente não tem tanta aptidão para cuidar da roupa quanto as gerações passadas. Então, nesse programa eu vou te dar algumas dicas de como você pode cuidar melhor da sua roupa. E sim, cuidar da roupa faz com que o seu dinheiro dure mais, já que a peça que você foi lá, comprou, investiu, seu rico dinheirinho, pode durar mais o seu guarda-roupa e você também não vai ter tanta dó de usar assim, porque eu já ouvi de muitas de vocês essa história de eu vou usar roupa e ela vai deteriorar. Bom, vou te contar uma outra coisa. Quanto mais a gente usa uma peça do jeito certo e cuidando, menos ela envelhece. Roupa guardada, sim, roupa guardada, principalmente do jeito errado, deteriora. Traça corrói. E você pode achar mofo nas suas roupas. E ela pode ainda dar uma endurecidinha, sabe? Porque a fibra do tecido ficou lá te esperando e você nunca usou a pecinha ali. Então não caia nessa cilada de achar que guardar a peça vai fazer ela durar mais. Então use suas peças. Claro que lavar do jeito certo também ajuda. Primeiro passo para cuidar direitinho da sua roupa é ler a etiqueta. Sim, quando a gente entende o que quer dizer na etiqueta, o que está querendo dizer ali, ó. Lava a mão, não lava a mão, lava seco ou não, mas a peça dura. Não sei se você já passou pelo perrengue de lavar uma peça e aí você chega na loja, a pessoa pergunta: você lavou de acordo com as instruções da etiqueta? Aí você fala: eu tirei a etiqueta. Se você fizer isso, tirar a etiqueta, tira uma foto, deixa documentado aí em algum lugar do seu celular, porque sim, vai te ajudar. A maior parte das roupas que eu vejo as minhas clientes perderem é porque elas não lavaram de acordo com as instruções. Alguns pulos do gato aqui para você. Vinagre, por exemplo, é um ótimo amaciante e um ótimo mantedor, se é que essa palavra existe, de cores. Sim, o vinagre te ajuda a manter as cores das roupas, assim como o sal. Uma outra dica que eu posso te dar aqui é aprenda a usar corretamente os produtos químicos para lavagem da roupa. Geralmente a gente usa muito mais do que realmente precisa. Nós brasileiras adoramos ver uma espuminha e sentir um cheirinho bom na roupa, só que geralmente a gente exagera no produto e isso faz com que a roupa fique deteriorada e fique
estranha. Sabe quando você tira ali do varal, parece que tem umas manchinhas que você nunca viu, você acha que você que não lavou direito? Bom, na verdade pode ser realmente que você não tenha lavado direito, que você deixou o produto demais na peça. Pensa comigo, a fibra da roupa, vou fazer uma analogia para você entender melhor. A fibra da roupa, pensa que é o seu cabelo. Quando você passa muito condicionador, ele não fica estranho? Quando a gente coloca muito amaciante na roupa, acontece a mesma coisa. O mesmo para o shampoo. Se você lava demais, põe shampoo demais e não enxágua direito, ele também vai deteriorar. Um outro convite que eu te faço é aprenda qual peça pode ou não ir à secadora e qual peça pode ou não ser passada. Se você, assim como eu, não é uma amante de passar roupa, procure boas lavanderias perto da sua casa e faça convênios que elas podem passar as roupas que têm essa necessidade. Também vale a pena ter uma lavanderia da sua confiança para você, inclusive, tirar essas dúvidas, para você levar as peças lá para serem conservadas. Se esse não é o seu caso, se isso não é uma opção para você, então a gente volta para a primeira dica do vídeo, leia a etiqueta. Muitas peças podem sim ser lavadas em casa, por exemplo, a seda, e a gente leva na lavanderia. Então também é legal você saber o que vale ou não a pena levar até lá. E para finalizar, eu vou te dar uma dica maravilhosa, que é o desodorante de roupa. Sabe aquela roupa que você usa rapidinho, que não necessariamente você quer voltar para o guarda-roupa, mas também não quer colocar ela para lavar? Usa o desodorante. Eu vou deixar aqui abaixo a receita desse desodorante. Basta você misturar os ingredientes, colocar no borrifador, colocar a peça do avesso, borrifar a peça e deixar no lugar arejado para circular e sair aquele pequeno suor que pode ter ficado na sua peça. Assim você poupa dinheiro, poupa água e poupa uma lavagem da sua peça querida. Muito bom as dicas, né? É sempre bom a gente ver como que cuida a roupa, né, Thaisa? Sim. É bom, né? Essas dicas de moda aqui me deixam sempre ligadinha em algumas coisas, sempre bom. Gente, já tô aqui com a doutora, como vocês viram, e a gente vai falar sobre essa questão das doenças, né, respiratórias infantis, né, Thaisa, que preocupam muito as mães. Tem muitas mães que não sabem lidar com isso, né? Queria que você comentasse um pouco, e a pandemia também trouxe coisas novas, diferentes, né? Sim. A gente percebe que o mais comum na infância é o resfriado comum, né? Segundo a literatura, fala que uma criança menor de 5 anos tem de 8 a 10 infecções virais no ano. Meu Deus! É bastante. E dentre elas, as mais comuns são diarreias e resfriados, gripes. E assim, às vezes as mães realmente não sabem lidar. E são doenças, 80% a 90% das vezes, virais. Não tem um tratamento específico. Então, realmente, é mais um tratamento de suporte. Eu vou comentar também a importância de lavar o nariz. Isso é bastante importante no caso de resfriados. E nas diarreias é mais hidratação mesmo, dar uma comida mais saudável, mais leve. E a criança, ela está muito suscetível porque ela tem uma imaturidade imunológica mesmo. Então, ela é mais suscetível por conta disso, principalmente as menores de 2 anos, né? A mãe, ela passa imunidade ali para ela, através do cordão umbilical, né, ali na placenta, e também através do aleitamento materno. Por isso, o aleitamento é tão importante também, né? Porém, assim, realmente a criança, ela ainda tem carente, essa imaturidade, não adianta. É comum, assim, de todas as crianças. Por isso, quanto menos ela se expor também a outras crianças, né, que estão doentinhas. É importante isso, essa questão. Quando elas vão para a creche, ficam muito doentes. Agora, a gente percebeu, na pandemia, na verdade, não teve tanto, assim, doença Covid, a criança tem quadro leve, em geral. 80% a 90% das vezes são quadros leves ou até assintomáticos. Pega e nem sabe que pegou. Olha... Mas como é isso? Existem algumas que ficam graves e tudo, mas são muito... 1% apenas, é muito raro, bem menos do que o adulto. Menos mal, né, tá? Já foi tão pesado essa questão do Covid, né? Muito. E agora, assim, os adolescentes, de outra forma, eles se comportam como adulto. Então, realmente, por isso que é importante que eles tomem essa vacina agora da Pfizer, né? Os adolescentes podem tomar vacina da Pfizer, dos 12 aos 17 anos. Então, é muito importante isso, porque eles podem ter uma forma mais grave, que é a SIMP, que fala, né? Que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Então, assim, é uma forma grave, pode dar uma pneumonia viral, pode dar um quadro sistêmico mesmo, que tem febre alta, lesões de pele, conjuntivite e até alterações cardíacas
cardíacas, miocardite, por conta do vírus mesmo, insuficiência renal, semelhante ao adulto mesmo, né? Trombose, então pode ficar bem grave. E aí tem os tratamentos, né, específicos, geralmente se dá imunoglobulina, que aí melhora essa forma. E muitas vezes precisa de UTI, é entubado, droga vasoativa, entendeu? Então tem essa forma mais grave, mas é bem rara. Né? Em geral, são as formas mais leves, assim. Então, do Covid, até que a gente teve uma folguinha, assim, no pronto-socorro, né, que é onde eu mais atuo, ficou bem tranquilo do Covid, porque as mães ficavam com medo de levar o pronto-socorro, né? E elas tinham formas leves ou assintomáticas e não estavam indo para a escola. Olha. Agora, voltando às aulas, esse mês, por exemplo, agora, de agosto, foi muito pesado, porque elas voltaram a ir para a escolinha, né, para as aulas, para a creche e tudo. Então, aumenta aquele contato com as outras crianças, que às vezes está doentinha e aí pega a doença, né? Às vezes fica... E também tem essa questão que a gente tinha comentado, né? Do outono e do inverno. É quando mais proliferam os vírus. Não só o coronavírus. Então, tem o coronavírus, mas tem vários outros. Tem o vírus sincicial respiratório, tem adenovírus, rinovírus, influenza, né? Da gripe, né? Então, vários outros estão circulando muito mais no outono e no inverno. E aí, acaba que elas ficam mais doentes no outono e no inverno. Mais o tempo seco, que ficou bastante seco, né? O tempo agora, esses dias. Agora, pelo menos, choveu, né? No sábado já deu uma aliviada. Mas o tempo seco também favorece essas infecções respiratórias. E aí, além disso, essa volta às aulas. Os pronto-socorros ficaram lotados esse mês, coisa que não aconteceu tanto durante a pandemia. É verdade. Porque elas estavam mais em casa, adoeciam menos, mas voltando à escolinha, e outono, e tempo seco, tudo isso, e o inverno agora, né? Tudo isso favorece a proliferação dos vírus e essas infecções respiratórias na infância mesmo. E você vê quantas informações que a gente não para pensar, quem não está lidando com essa doença como você, né? Que cuida todos os dias, né? E como esse vírus mutável também, você vê, antes não era preocupação dos adolescentes, eles eram mais fortes. Agora tem toda essa preocupação dos mais novos, né? Porque realmente é uma surpresa esse vírus. E dos vírus de gripe, que você falou, não sei se isso é verdade, mas eu ouvi falar uma vez que de gripe tem mais de 3.000 tipos de gripes diferentes. Isso é verdade, doutora? Então, sobre a gripe sempre é causada pela influenza. E o influenza tem o A e o B e os subtipos dentro de A e B. Por exemplo, H1N1 é um subtipo também ali, né? Dentro desse. Mas de gripe, então, são esses, influenza. Mas de resfriado, realmente, tem muitos. Tem parainfluenza 1, 2 e 3. Aí tem o vírus sincicial respiratório, que tem os subtipos. Adenovírus, rinovírus. Aí tem vários outros, assim, metapneumovírus. Vários vírus que causam doenças respiratórias. Aí, realmente... é uma gama imensa, assim, de quantidade de vírus. O quadro é muito semelhante. Então, a maioria das vezes é coriza, né? Nariz correndo, obstrução nasal, tem a tosse. Às vezes, quando é gripe, fica mais debilitado, às vezes, né? Na gripe tem aquela febre mais alta, aquele mal-estar geral, às vezes fica de cama. Mas não resfriado em si, geralmente tem um mal-estar mais leve e uma febre mais baixa. Em geral, a duração é de 7 a 10 dias, né? Por quê? Porque até o organismo criar a imunidade dura esse período, né? Geralmente uma semana. E, enquanto isso, as mães ficam muito desesperadas, às vezes, com aquele nariz entupido, não dorme à noite, né? O nariz correndo. Quando deita, como escorre mais a secreção, acaba dando muito desconforto para respirar. Então, às vezes, é bom deixar a cabeceirinha mais elevada um pouco do bebezinho, principalmente porque eles não conseguem pôr para fora, né? Por isso a importância de lavagem nasal. Eu sei que é difícil para as mães, elas sempre reclamam, é muito difícil, parece uma briga, né? Eles não gostam de lavar o nariz com soro fisiológico, né? Mas isso é importante. Pode ser com seringa, pode ser com spray, com conta-gotas, mas é muito importante, porque é aquele princípio, né? Tudo que está em fluxo tá fluindo ali, mas aquilo que está parado tem a tendência de contaminar. Então, por exemplo, uma infecção viral, o corpo combate sozinho, né? Produz anticorpos e combate. Não tem um tratamento específico. Mas quando contamina com bactéria, aí já tem que tratar com antibiótico, e aí a criança já vai, por exemplo, ficou resfriadinha. Aí, coriza, aquela obstrução nasal, tosse, e às vezes teve uma febrinha baixa no início.
Quando vê, passou uma semana, volta a ter febre alta, criança debilitada, fica prostradinha. Provavelmente complicou. Quais são as complicações, né, de um resfriado, de uma gripe? Em geral, pode dar otite, infecção do ouvido, amidalite, infecção da garganta, né, pneumonia, né, sinusite. Em crianças maiores, geralmente, o que é a sinusite? Né? Infecção dos seios da face mesmo. São buracos que a gente tem, cavidades, né, que a gente tem na face e acumula secreção. Como não lava, fica acumulada e dá bactéria ali. E aí já complica. Isso é importante até para os adultos fazerem Sim, essa limpeza, com né? certeza, todo mundo. Mas não dá medo? E outra, eu tô em casa agora assistindo aqui essa conversa, eu posso fazer em casa, assim? Sim. Tipo, é tranquilo? Com certeza. Pra criança não ter medo de afogar? Eu teria medo de afogar, desculpa, ela tá aqui para responder isso porque é minha ignorância, desculpa a minha ignorância, doutora, mas assim, né, eu teria medo. E como que é uma forma segura da mãe poder fazer sem a criança, sei lá, ela vai chorar? Sim, provavelmente. A menorzinha, provavelmente. Tem técnicas, realmente. Tem um jeito certo. E, em geral, até na consulta, no pronto-socorro ali, a gente ensina, né? Com a seringuinha. Então, por exemplo, uma criança menor de 2 anos pode lavar com 2 ml de soro fisiológico, né? Em cada narina. Geralmente, essa criança menorzinha, é melhor deixar ela deitadinha, né? Ou pode ficar sentadinha mesmo. Às vezes vai precisar de ajuda de alguém, né? E aí, lava reto, né? Não joga pra cima, porque se joga pra cima, pode incomodar. Então, deixar morninho o soro. Tipo assim, ao invés de jogar assim, nesse sentido pra cá, faz assim, reto, isso, joga reto, né? Então, realmente é importante que jogue reto e não pra cima, senão pode causar um desconforto, vai machucar. E não jogue também com força, né? É um fluxo mais contínuo, mas não forte ali, entendeu? Porque também incomoda. Pode também deixar morno o soro fisiológico, isso ajuda bastante, deixa morno o soro fisiológico e joga. Então, isso também tem uma questão de frequência. Como acumula secreção? O que acontece no resfriado, na gripe, na rinite também, né? Que é causa alérgica, não é causa infecciosa, né? É a mesma coisa. Fica inchada a mucosa nasal, entendeu? Toda a via aérea fica inflamada e fica inchadinha ali. Então, não é só catarro que fica entupido o nariz. Entendi. É também inchaço, edema ali da mucosa. Por isso que fica aquela coisa obstruída mesmo. Então, a lavagem nasal. Se for pequenininho, igual eu estava comentando, se for menor, joga com a seringa ou conta-gotas, também que é mais fácil, ou aqueles sprays, já tem alguns prontos, né? Sprays de jato contínuo. Então, cloreto de sódio, o soro fisiológico é a mesma coisa. Tem algumas marcas já prontas, mas pode comprar o soro fisiológico normal, que é mais em conta também. Verdade. Então, pode amornar deixa morninho, esse sorinho, e joga 2 ml em cada nariz, se for pequenininho. 2 ml, não vai afogar a criança? Não, de jeito nenhum, é tranquilo. Ela vai, no máximo, engolir ali, né? Às vezes dá um desconforto, não é uma coisa mais agradável, nem a gente mas gosta previne tanta coisa. Previne muito. Agora, o maiorzinho, você pode deixar ele já sentadinho, inclinado pra frente, por exemplo, na pia, e lava ele na pia mesmo, entendeu? Que legal. Então, é melhor que fique mais verticalizado, né? Deitado. Né? Tem os seus riscos, assim, de não fazer direitinho. Mas fazer um fluxo leve também, por quê? Porque aí vai pros seios, porque tem a narina, né? A fossa nasal, e aí os seios da face. Então, vai lavar toda essa parte. E uma coisa que eu costumo sempre falar para as mães, porque as mães falam, gente, da onde que aparece tanta secreção? Esse nariz tão pequenininho, né? Às vezes. A fossa nasal é grande. Então, do tamanho da língua, é a fossa nasal para trás. Cabe muita secreção. Fica todo inchado, produzindo secreção. Então, é muito secretivo ali. E aí, por isso que toda hora parece que tá brotando, né, a secreção ali do narizinho. E pros adultos também. Eu sei que a gente tá falando de criança, mas a gente pode falar, né? E aí 2 ml também? Aí já pode ser mais, né? A criança maiorzinha, 5 ml, até essa maior de 1 aninho, pode ser 5 ml em cada narina. E adulto pode ser 10, pode ser até 20 ml. Enquanto vê que tem secreção, por exemplo, lavou, tá ainda aquela secreção esverdeada, amarelada, vai lavando até ficar uma secreção clarinha que sai. Isso que eu ia perguntar quantas vezes dá pra fazer. Depende disso. Né? Então, até ficar uma secreção mais clarinha mesmo. Até ver que limpou, né? Isso, exatamente. Legal. E pode fazer toda semana? Qual é o indicado? Em geral, tem que lavar várias vezes no dia. Por exemplo, essa criança pequena que não consegue pôr nada pra fora, toda hora de mamar, de dormir, lavar mesmo, assim, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 horas. É bastante mesmo. Pelo menos umas 5 vezes no dia. 5, 4 vezes no dia quando tá resfriado, né? Com uma infecção respiratória. Quando é no dia a dia, pode só lavar 2 vezes no dia, com conta-gotas, com menor volume,
come mesmo, porque não vai ter secreção. É mais para deixar hidratada mesmo ali a viagem. Ai, que legal. E o adolescente ou adulto? Só para... Todos podem fazer isso, né? Essa prática Todo de dia? sempre. Sim. Todo dia? Sim, principalmente quem tem infecções, quem tem rinite, Entendi. por exemplo. Olha entendeu? aí. A pessoa, é muito comum rinite, é subdiagnosticado bastante, Muito. assim. Eu costumo sempre examinar a mucosa nasal quando eu vou ver. E é uma coisa que eu aprendi com uma professora minha que era pneumopediatra e pouca gente faz, assim. Então eu olho a mucosa pálida, que é inchadinha ali, provavelmente tem a rinite, né? E tem os sintomas de rinite que são muito parecidos com resfriado. Fica coçando, né? Tem coceira, o espirro que é mais específico mesmo da rinite, coceira no nariz, às vezes nos olhos, fica espirrando, mas o resto, coriza, obstrução nasal, é a mesma coisa de uma gripe, de um resfriado mesmo. Isso é verdade. Caramba, então fica aí a dica, né? Para quem tiver, já dá uma melhora na qualidade de vida e evita muitas outras coisas, né? Exato. Doutora, e nessa pandemia mudou um pouco, as crianças não estavam indo tanto, né? Mas agora está aumentando. O que você pode falar, assim, o que as mães podem tomar de cuidado agora voltando? Porque a gente falou, tá voltando. Aí só de ouvir isso, as mães, meu Deus, vai ter contato para diminuir esse medo e quais os cuidados que ela pode ter. A gente pode até falar isso mais para frente, assim, mas para tirar esse medo da mãe de mandar a criança agora, como que ela pode ter alguns cuidados com a criança? Sim, o mesmo cuidado em relação ao coronavírus é o cuidado que tem que ter em relação aos outros vírus também. Então, por exemplo, não ficar todo mundo ali no ambiente fechado, que a gente faz isso no inverno, né? Mas ficar todo mundo no ambiente fechado, né? Tudo sem ventilação e muita gente aglomerada. Então, a mesma coisa que serve para o Covid, o distanciamento é importante ali, lavagem das mãos ou passar o alquinho ali na mão, né? Continuar com esses cuidados que era do coronavírus, que a gente aprendeu muito bem, né? Mas sempre serviu para os outros vírus também, né? Algo que já serviu, só que a gente não tinha tanto esse hábito. Foi bom que melhorou muito a higiene. Então, melhorar a higiene em geral, melhorar essa higiene mesmo das secreções. Se tiver resfriado, a criança não é para mandar para a creche. Às vezes, infelizmente, manda, né? Então, se estiver tossindo, resfriado, não tem como mandar para a escolinha, para a creche. Mas caso ela esteja saudável, então, evitar ambiente fechado ali, todo mundo aglomerado, sem ventilação, lavagem de mãos ou passar o alquinho mesmo. Mas, assim, esses cuidados gerais, a criança que dorme bem, se alimenta bem, né? Se ela é saudável, isso tudo deixa ela com uma boa imunidade. Se ela come frutas, verduras, legumes. Agora, infelizmente, a gente vê que as crianças, elas têm tido uma alimentação ruim, né? Como elas vão crescendo, às vezes ficam mais seletivas na alimentação, às vezes elas começam a comer mais bolachinha, leitinho, e aí não come tanta frutinha ali, que isso tem nutrientes, tem vitaminas que vão ajudar a fortalecer o organismo dela, né? Então, essa questão de um cuidado integral da criança como um todo, né? As vacinas em dia, alimentação saudável. Outra coisa que é muito boa, né, assim, em relação até à imunidade, é ela ter contato com o ar livre mesmo, brincar ali na terra, na grama. Essa é a sujeira boa, digamos, né, assim. A sujeira ruim seria essa secreção de uma outra pessoa doente, a criança ter contato. Isso é ruim. Boa. Porém, a sujeira boa é isso, brinca na lama, brinca na terra, grama, o sol, né, esse contato com a natureza, até com animais mesmo de casa, isso é um tipo de sujeira boa também, um contato bom. Né, que pode ajudar na imunidade. Fora isso, essas outras coisas que eu comentei, da alimentação, de um bom sono ali. E, se possível, eu sei que é difícil, né, no dia de hoje, assim, não ir para a escolinha menor de 1 ano e meio. Se possível, eu sei que tá difícil, né, assim, mas esse contato, eles com essa imaturidade imunológica, e aí tem esse contato com as outras crianças, vai ficar doentinho. Lógico que, como as mães sempre comentam, a gente fala também, melhora o desenvolvimento neuropsicomotor. Com certeza. Ir para a escolinha, às vezes ajuda a falar, tudo isso ajuda bastante esse desenvolvimento. Criança que às vezes está com dificuldade, até porque hoje em dia as crianças ficam muito em tela, então isso também atrapalha o desenvolvimento da linguagem delas, né? Olha para você ver, o certo seria, menor de 2 anos, não ter contato nenhum com tela. Ai, fala Deus, deixa Deus te usar, e é difícil, favor, infelizmente todos têm, né? Assim, é difícil.
porque a gente vê que quando elas têm o contato ali com a tela, elas ficam mais tranquilas ali, né? Parece que estão até hipnotizadas, na verdade. Porque elas ficam quietas na hora ali. Mas eu tenho visto até bastante pais que têm evitado isso. Acho tão bonito, acho tão legal quando tem essa força de vontade, né? De lutar ali junto com o filho, de resistir à sua própria vontade de descansar às vezes, né? De dar para distrair. É muito bom, muito bom. Ô, doutora, e tem uma coisa também que é... Que momento procurar o pronto-socorro, né? Porque muitas vezes você está ali, você está achando que vai passar, não passa. Qual é o momento ideal de dizer, pronto, preciso ir para o médico agora? Então, isso também depende da faixa etária, né? A criança pequenininha, menor de 1 ano, que tem febre, tem que medicar, né? Pode dar o antitérmico e ir para o pronto-socorro. Agora, se for maiorzinho, maior de 1 ano ali... Esperar, porque muitas vezes as mães elas têm uma febrefobia, assim, um desespero com a febre. A gente entende esse desespero, só que nesse primeiro momento é como se a doença estivesse se organizando. Primeiro vem a febre, depois vão vir os outros sintomas. Demora de 24 a 48 horas após a primeira febre para ter os outros sintomas. Então, assim, às vezes a mãe vem na primeira febre, a criança já é grande, ela tem uma boa imunidade, né? 2, maior de 2, né? Ali 3, 4, 5, até maiorzinho. Tem uma boa imunidade, então espera, dê o antitérmico, dê um banhozinho morno, espera essa doença se organizar, porque a gente não tem como saber ali naquele primeiro momento, né? Então, se for menor de 1 ano, já deu febre, já leva, né? Mas se for uma criança maior de 1 ano, espera, né? Espera pelo menos 24 horas para a doença se organizar e a gente conseguir fazer um diagnóstico, né? Porque naquele primeiro momento, não dá. É retrabalho, né? Sim, a não ser que seja uma febre alta também, uma febre alta, maior de 39 graus, persistente. O que seria isso? Mais de 2, 3, 4 vezes no dia, né? Então, realmente, tem que ir logo, porque fala mais a favor de uma doença bacteriana, né? Que a bacteriana sempre é isso, né? A bacteriana, ela vai precisar de um antibiótico. Agora, viral, o corpo vai combater sozinho. Então, não tem muito tratamento específico. É mais hidratar, descansar mesmo, repouso, hidratação, como a maioria das doenças, né? Assim, virais. E o tratamento dos sintomas em si. Por exemplo, se também se perceber manchinhas na pele, petecas que chamam, né? Que seria manchas que parecem um sanguinho ali, um pontinho de sangue. Isso é algo preocupante, tem que levar. Não é para esperar. Agora, se for uma lesão mais avermelhada, rosada, é algo mais tranquilo, pode esperar um pouco ali, né? Essa questão que a gente está falando de 24, 48 horas. Claro que se for, por exemplo, uma urticária, que dá lesões bem grandes, assim, circulares, que são mais elevadas, também às vezes vai ter que ir, porque dá uma coceira bem grande, e aí ela tem que ir para poder logo ser medicada, né, com um antialérgico ali. Agora, então é mais isso. A criança com uma febre mais alta tem que já ir, né? Se for menor de 1 ano, já tem que ir também. Se for maiorzinha e uma febre mais baixa, 37,8, 38, esperar um pouco, né? Medicar e esperar a doença se organizar para a gente poder fazer um diagnóstico mais correto. Também se a criança ficar prostrada, desanimadinha demais o tempo inteiro, na febre é normal, vai ficar prostradinha. Mas ficar o tempo todo prostrada, realmente, às vezes, já vai ter que ir, a gente tem que ver o que está acontecendo. Ou se a criança também fica com dificuldade respiratória, né? Fica com falta de ar. Então, é sempre bom, eu sempre falo para as mães, observar aqui, na fúrcula, né, que a gente chama, que aqui afunda, fica afundando, tipo assim... Entendeu? Se afunda aqui, ou aqui, as menorzinhas também, a costelinha que afunda, quer dizer, tá com um esforço respiratório, é algo... Pode ser pulmonar, pode ser uma pneumonia, uma bronquiolite, que é bem comum em crianças menores de 2 anos. Isso tem que ser observado, né? Às vezes, muitas vezes tem obstrução nasal e as mães já acham que poderia ser do pulmãozinho, já fica com medo de ser do pulmão, mas muitas vezes, então, viu que tá respirando pela boquinha, tá difícil de respirar? Lava o narizinho, faz uma inalaçãozinha com soro, lava o narizinho com soro e observa, às vezes já vai dar um alívio ali, né? E não bom. É do pulmãozinho em si. Muito bom. E você falando isso me lembrou dos tabus, que existem muitos tabus, né? Que as vezes, tipo febre interna, né? Que você falou que não existe. Eu queria que você comentasse um pouco desse e de outros tabus, assim, que existem e que a gente precisa dessa informação para nos libertar disso, né? Sim. Tem muito tabu, mito urbano, digamos assim, né? Que vai passando da avó para a mãe, para a filha, ele é comum. E a gente ouve muito, a mãe chega e fala, tá com febre. Aí eu pergunto, é febre? De quanto
que foi, né? Aí ela fala, eu pus a mão nele, tava quentinho. Ou se não, aí eu medi, não tava com febre. E aí era febre interna, eu acho, ou se não, princípio de febre. Não existe, né? Febre é um dado objetivo. Então, febre é o quê? Uma temperatura axilar, né, medida axilar, maior ou igual a 37,8. É isso, menos que isso, não é febre, né? Tem a hipotermia também, menor de 35 graus. Isso também pode ser um sinal de infecção, é importante falar isso também. Mas existe o febril ali, mas não existe febre interna, não existe princípio de febre. Ou é ou não é. É um dado objetivo, ele é um valor. 37,8 medido aqui na axila. É isso. Se não foi isso, não é febre. Boa. Não é assim, pus a mão, tava quentinho. Infelizmente, isso é Tem que pôr muito o lábio, subjetivo. né? Eu lembro que eu colocava o lábio na testa, assim, né? É bem subjetivo, pensa, como é subjetivo, né? Ai, tava com a mãozinha quente, a cabecinha quente. Realmente é necessário a medida da temperatura axilar, entendeu? Boa. Outra coisa também, as mães acham muito que quando tá nascendo o dentinho vai dar febre ou diarreia. Diarreia ali. Então, também não tem nenhuma comprovação científica disso. Eu respeito, a gente entende a experiência e a observação da mãe do filho. A mãe conhece o filho melhor do que ninguém, né? Porém, não existe essa relação direta, não tem uma explicação lógica para isso. O que a gente percebe? Essa idade em que está nascendo os dentes, elas ficam muito doentinhas. E quais são as principais doenças? Diarreias e resfriados, que podem dar febre, né? Então, entendi. elas acabam associando com dente. E não, gente, dente é um processo natural. Pode ficar meio quentinho, até pode dar um febril ali, isso pode. Mas a gente tem que eliminar a possibilidade de ter infecções. Vai que tá com alguma infecção pior, uma infecção de urina, por exemplo, que é uma infecção bacteriana, teria que tomar antibiótico e aí você fica achando que é dente. Então, existe risco nisso, né? Boa. A gente precisa falar sobre isso. E a diarreia também, não tem uma explicação, uma fisiopatologia que explique isso. Como é que o nascimento de dente da diarreia? Então, realmente não tem lógica nisso, né? A gente entende que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, aí o pessoal já liga, é dente, né? Muita coisa eles acham que é dente, mas não, vamos observar. Deve ser algum vírusinho que pegou mesmo, né? E eu sei que as pessoas ficam meio assim, tudo é virose. Eu sei que é ruim ouvir isso, mas infelizmente, 80%, ou felizmente, né? Porque o corpo combate sozinho, 80%, 90% das infecções que nós temos e as crianças têm são virais. Ou seja, o próprio organismo combate, não precisa de uma medicação específica, né? Que legal. Nossa, tô feliz só de saber disso, porque eu também acreditava que o dente podia... Olha só, gente, como a informação liberta a gente, às vezes, né? Conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Eu não podia deixar de lembrar disso. Tô brincando, gente. Mas é que lembra, né? Os versículos estão aqui, né? E não deixa de ser verdade, né? Sim. Também, porque... Imagina, você tá sendo enganada lá por um tabu, uma coisa... Eu não sabia. Eu achei que o dente podia dar febre, alguma coisa. Olha só, agora eu já não cai mais nessa. Olha só, doutora, e tem também, você falou das doenças que podem ser... Tem mais algum tabu? Tem alguma que eu acho que esses dois são dois grandes exemplos, né? Mas pode falar, tem mais algum? Lembrei só de uma coisa, assim, legal. afta, por exemplo, né? Afta, gente, a criança tem muito estomatite também, que seriam várias aftas na boquinha, né? Bem comum isso em criança também, menor de 2 anos. São as que mais adoecem, não adianta. E aí a gente vê muito no pronto-socorro. Aí o pessoal fala, deve estar com alguma acidez no estômago. A afta não tem relação direta com o estômago. Isso também muita gente pensa. Né? Então, não tem. A afta, em geral, principalmente várias aftas, também é uma infecção viral. Geralmente, o vírus Coxsackie ou herpes vírus. E aí, o tratamento é a mesma coisa. Sintomáticos, né? Um remedinho para dor, pode usar alguma pomadinha que alivia ali a dor, dá um alimento mais pastoso, mais líquido, mais frio, que a criança vai aguentar melhor, né? Hoje em dia está tendo muito também, deu um surto agora que voltaram às aulas, da tal da doença mão-pé-boca, que é a afta na boquinha, esses mesmos é o vírus Coxsackie que causa. E dá também bolinha nas mãos, nos pés, às vezes dá em região genital, assim, então é bem comum, e a criança fica com febrão, fica bem prostradinha, não quer comer bem porque dói, dá afta na garganta, várias aftas na gargantinha, então tem que ter esse cuidado de dar bastante líquido e mais frio, né? Mais pastoso e líquido e mais frio, porque senão não vai conseguir comer. E assim, outra coisa também, né? A criança não come, a mãe já fica super preocupada. E a gente entende também, mas infelizmente é muito comum, né? Que quando fica doentinho vai diminuir essa ingesta alimentar mesmo. Dúvida. A afta do adulto também não vem do estômago?
Não tem relação direta isso, assim. Realmente não... Doutora, essa conversa tá valendo a pena, hein? Que demais. E doutora, você falou de outras doenças, né? Eu queria que você falasse um pouco das que mais são comuns, né? Você falou da rinite, da sinusite, bronquiolite, asma. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada delas, assim. E quais elas manifestam. Se lembrar de uns tabus aí que são também, você pode falar no... Realmente, igual eu comentei, né? A rinite, o resfriado são muito parecidos, né? Mas o que diferencia mais é que na rinite vai ter mais esses espirros, essa coceira nasal e dos olhos também. Em geral, existe uma predisposição genética e, em geral, também tem essa... O que causa? O que vão dar as crises, né? Geralmente, poeira, ácaros, fungos, a poluição também, mudança climática, tudo isso pode desencadear uma crise de rinite. E hoje em dia, né, com o Covid, está difícil também, né? Porque aí, nossa, será que eu tô com rinite ou eu tô com Covid, né? Boa. Geralmente fica difícil mesmo, porque quem tem rinite, às vezes tem várias crises no ano. Então, é bom usar, né, o corticoide nasal, às vezes lavar bastante o nariz mesmo, às vezes tem que tomar um antialérgico numa crise mais forte ali. E essa é mais a rinite mesmo. A asma também, né? A asma ou bronquite é a mesma coisa, né? O que seria? Inflamação dos brônquios e bronquíolos, né? Então, tem aqui a traqueia, os brônquios, e os bronquíolos que estão perto dos alvéolos, onde tem a troca ali gasosa, para ter o oxigênio e ir para a corrente sanguínea mesmo. Então, na asma ou na bronquite, tem essa inflamação local. Fica ali inchada a parede dos brônquios e bronquíolos, né? E fica cheio de secreção, atrapalhando que vá o oxigênio mesmo, né, para os pulmões, né? Então, por isso que às vezes cai a saturação também. A mesma coisa da bronquiolite. A bronquiolite é uma infecção, né, causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório. É pior em crianças menores de 2 anos, acontece principalmente em menores de 2 anos, dá um chiado mesmo no peito, né, que é um sibilo, um miadinho, parece um miadinho de gato. Muita gente, isso é outro tabu também, eu acho. Olha. Porque o pessoal confunde muito ronco, que é aquela obstrução nasal, um barulho que é grosso, de secreção no nariz, com o chiado. Elas falam, tá chiando o peito. Mas muitas vezes é o nariz que tá com secreção ali, né? E o chiado do peito é mais um miadinho de gato, é um barulhinho bem fininho, diferente do ronco, que é um barulho grosso e de secreção mesmo. Então, muitas vezes confundem ronco com chiado. Tudo para o pessoal, muitas vezes, é o chiado. E, na verdade, é um ronco, é mais o nariz. E aí já ficam super preocupados achando que é o pulmãozinho. E a gente entende, às vezes tem que ir mesmo. Na dúvida, procure seu pediatra, né? Tente falar com o seu pediatra da criança, ou, se não conseguir, vá no pronto-socorro mesmo, na dúvida, né? Porque a gente entende, né? Eu percebo muito que existe uma ansiedade, né? A gente está cada dia mais ansioso, né? Todo mundo, assim. Então, muitas vezes eu percebo que falta essa confiança em Deus mesmo, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas entregue para Deus. Então, eu vejo que as mães, às vezes, ficam muito desesperadas. E eu entendo, porque é aquele seu bem mais precioso ali, sua criança, né? Preocupa mesmo. Mas, às vezes, né, tenta fazer o que você já sabe fazer, falar com o pediatra da criança antes de se desesperar e, às vezes, ir na madrugada no pronto-socorro, coisa que acontece com frequência por conta de nariz entupido, por exemplo. Você vê que aquilo que você falou no começo, né, doutora? Já de fazer essa limpeza, essa higiene diária, já evita um monte de coisas, até esses sustos, né? Sim. E a gente entende o desespero e, na dúvida, claro. Sim, leve, né? Mas tente antes fazer medidas mais simples que dá para fazer em casa, falar com o pediatra da criança, se possível. Mas voltando, né, em relação a essa questão, né, de asma e rinite, são infecções geralmente alérgicas e tem essa predisposição genética. Existe tratamento profilático para evitar as crises. Então, também tem que procurar o pediatra, ou o pneumopediatra, ou o alergista, né, que vão tratar essas doenças para evitar de ter crise. Então, essas crianças precisam ter esse tratamento profilático, porque, ainda mais uma pandemia desse exemplo, a criança que está com uma asma descontrolada, né, que não está bem controlada e pega Covid, realmente pode favorecer, é um dos fatores de risco, né? As crianças, então, prematuras, as crianças que têm cardiopatia, problema cardíaco congênito, ou os que têm asma, esse tipo de coisa, elas são crianças que têm mais chance de ter Covid mais grave, digamos, né? Então, realmente tem que controlar essas doenças.
no geral. Aí, voltando, o resfriado a gente já comentou, né, que é aquilo mesmo de ter tosse, coriza, congestão nasal, às vezes com mal-estar geral, uma febrinha baixa. E, às vezes, a sinusite seria a secreção nos seios da face mesmo. Essa secreção também precisa lavar o nariz, mas às vezes se for bacteriano tem que dar um antibiótico, e às vezes se for, né, mais viral, assim, alérgica, cada um tem seu tratamento específico. E a bronquiolite é muito parecida mesmo, né, com essa crise é como se fosse uma crise de bronquite ou de asma, só que assim, a criança né, de causa viral, e a criança tem uma baixa imunidade, um pulmãozinho pequeno, que não tem muita reserva respiratória, então por isso que às vezes elas ficam bem ruinzinhas. É mais grave, assim, a gente vê que tem mais criança que fica grave de bronquiolite do que de Covid, por exemplo. Uau, caramba. Eu vejo muito, eu já vi criança de 17 dias de vida com bronquiolite, entendeu? Então tem que internar, não tem como, é muito perigoso para ela pulmãozinho pequenininho, ela toda cansadinha ali, então também é viral e não tem um tratamento específico, mas existem algumas medidas, né, os broncodilatadores que pode ser usado, faz o teste terapêutico ali para ver se está certo. E a mesma coisa, lavar o nariz, relação com soro, às vezes fazer uma fisioterapia respiratória, às vezes tem que internar mesmo. Nossa, doutora, e a Delva colocou aqui que ela tem sinusite alérgica, ela falou, não posso com cheiros, faço uso de soro e antialérgico, é muito chato. Sim. É chato, mas precisa, né? Sim. Que interessante. E a Marisa Alves perguntou sobre o dente, ela falou, mas o nascer do dente abaixa a imunidade e isso deixa a criança mais vulnerável à virose? Também, não, é outra coisa que não tem uma comprovação de que o nascimento do dente abaixa a imunidade. As mães também pensam isso e muitas mães pensam também, meu filho tem baixa imunidade. Então, assim, sim, os menores de 2 anos, em geral, já tem uma baixa imunidade mesmo, assim, o sistema imunológico está se organizando, o sistema imunológico está se formando, é uma imaturidade imunológica, mas fora isso, os maiores, claro que existem crianças que têm baixa imunidade, doença mesmo, de ter ser tratado, acompanhado pelo imunologista, mas a maioria não, elas são saudáveis, assim, mas aí o pessoal acha que a baixa imunidade, o dente... Não tem essa relação, também não tem essa comprovação de que é a baixa imunidade. É porque é um período que realmente tudo está acontecendo ali. E aí é uma coincidência, digamos assim, porque é uma época que as coisas acontecem mesmo. Olha que interessante. Como é bom a gente falar dessas coisas, né, Thaisa? Eu acho muito interessante, fico feliz de estar compartilhando isso. E, gente, a gente vai falar mais, eu quero falar no segundo bloco sobre mais como o corpinho da criança reage no Covid. Mas a gente vai falar isso no segundo bloco. Tem mais perguntas aqui, mais coisas interessantes e dicas que a doutora vai dar daqui a pouco também, de cuidados, mais no final. Mas antes, eu quero falar que todo esse conteúdo que a gente está falando aqui, ele está num lugar só, não só esse de saúde das crianças, mas tem tantos outros temas tão legais, né, doutora? Eu sei que você acompanha também, sim, que estão disponíveis lá no IPP Play. Então, se liga nesse vídeo aí que a gente vai assistir agora juntinhos, dá tempo de tomar uma aguinha junto e a gente volta com a doutora daqui a pouquinho mais falando sobre né, esses detalhes do nosso tema de hoje. Mas assiste aí o vídeo do IPP Play, que lá estão todo o conteúdo criado aqui na IPP TV. Vamos assistir junto? Sim. Vamos lá. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo. Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema. É só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play. O conteúdo da sua TV missionária a um clique de você.
Muito bom, olha aí, todo conteúdo no mesmo canal, você pode, tem temas de todos os tipos lá para você procurar, para você se informar, tá passando por alguma coisa aí que você quer alguma resposta, não sei se tem tudo ainda lá, viu gente, eu sei que na Bíblia tem tudo, mas ali tem bastante conteúdo que a gente fala de muitos assuntos para todas as áreas da vida. Enfim, tá aí no IPP Play, assina lá, né, acessa o canal, compartilha também, né, e tem muito conteúdo bom lá para você, muito bom, estamos muito felizes e a gente tem recebido feedback de pessoas que têm gostado demais desse canal. E vamos lá para o nosso Minuto Curioso de hoje. Vamos ver quais as curiosidades do dia. Curiosidades sobre doenças respiratórias. As doenças respiratórias são mais comuns no inverno. Durante o inverno, as pessoas tendem a permanecer mais aglomeradas em lugares fechados, o que facilita a propagação de germes e especialmente vírus, como o da gripe, como a doutora falou, né? Também contribui para isso o ar mais seco, que aumenta a concentração bacteriana e de ácaros, grandes vilões das doenças respiratórias alérgicas, como a asma. Porém, se a vovó afirmar que o frio é o que causou a doença, isso é apenas um mito. Muito bom como nós falamos com a doutora aqui, né? O ar-condicionado, outra curiosidade, pode causar doenças respiratórias. Vários fatores contribuem para este fato. O ar frio e seco tende a ressecar a mucosa. Olha aí como a doutora falou, tá vendo? Protetora tende a ressecar a mucosa protetora e facilitar a entrada de patógenos. O ar mais seco, como já explicado, favorece a proliferação bacteriana. Ambientes com ar-condicionado são fechados e pouco arejados. E, por fim, circuitos antigos do ar-condicionado podem acumular fungos e bactérias. Outra curiosidade, bebês são mais suscetíveis a infecções respiratórias, como a doutora falou, né? Olha só, bebês e crianças pequenas são mais suscetíveis por não apresentarem um sistema imunológico desenvolvido. Já foi falado, a doutora falei que ela sabia. Na verdade, os resfriados e infecções que as crianças apresentam nos primeiros anos de vida contribuem para o desenvolvimento de um sistema imunológico resistente no adulto. Muito bom. Outra curiosidade. Tomar sorvete no inverno não aumenta o risco de doenças respiratórias. O sorvete está longe de ser o vilão e o seu consumo no inverno não tem relação alguma com doenças respiratórias. Agora imagine como é difícil para o pediatra convencer os pais e seus pacientes. Muito bom. Outra curiosidade, praticar atividades físicas não ajudam a evitar doenças respiratórias. A prática de atividade física não evita o contágio, né, que, como já explicamos, ocorre pelo contato com o vírus e as bactérias. No entanto, praticantes de atividade físicas, por apresentarem uma vida equilibrada e mais saudável, tendem a responder melhor às infecções. E infecções respiratórias tendem a ser mais brandas. Muito bom. Outra curiosidade, alergia e doença respiratória não são a mesma coisa. As doenças alérgicas e doenças respiratórias são dois grupos de doenças completamente distintas. A confusão se estabelece pelo fato de doenças alérgicas, como a rinite e a asma, desencadearem frequentemente quadros respiratórios. No entanto, são quadros de fisiopatologia e tratamento distintos. Outra curiosidade, beber chá quente não ajuda a combater doenças respiratórias. Guardamos o melhor para o final. Afinal, a quem nunca foi oferecido um chazinho quente para tratar a gripe, né? Por mais que a vovó afirme que o chá vai ajudar, não há nenhuma comprovação científica de que isso seja verdade. No entanto, o vapor quente do chá tende a promover um maior conforto, especialmente da congestão nasal, nas rinossinusites, né? Agora, vamos tentar convencer a nossa vovó disso, né? Mas não vai brigar com a avó, gente, por favor, né? Muito bom, mas como a doutora falou, né? Essa umidade já entra a aguinha ali, já deve dar uma aliviadinha, o vaporzinho ali, enfim, né? Muito bom. Interessante essa questão
das doenças, né? Muito bom a gente estar conversando sobre isso. Eu já vou voltar com a doutora aqui com mais uns assuntos interessantes. Antes eu quero mostrar para vocês os bastidores do programa Maternidade na Real. Esse programa tem sido muito gostoso, um queridinho aqui da IPPTV. E se você não conhece, não assistiu ainda, já vai conhecer pelos bastidores, porque a Luísa passou por lá e mostrou pra gente os bastidores do programa Maternidade na Real. Vamos lá assistir os bastidores e daqui a pouco eu já volto com a doutora falando sobre mais detalhes sobre as crianças, né? Doenças, essas vírus e gripes, enfim, todas essas questões que nós estamos tratando aqui. Bastidores, programa Maternidade na Real. Fala galera, eu sou a Luísa e hoje nós vamos ver os bastidores do programa Maternidade na Real e conhecer um pouquinho mais das mulheres que apresentam esse programa. Então vem comigo! Pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. E hoje nosso programa tá tão especial. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito querida que tem um testemunho lindo. Vocês já ouviram aquele hino ou conhecem aquele hino Conta as Bênçãos? No refrão ele diz assim: nos próximos dias, olha, nós tivemos, no meu caso, nós tivemos 12 óvulos. Dos 12, 4 evoluíram. 2 dias depois dos 4, a gente tem 3, né? E aí isso foi em 2015. Em março de 2015 eu transferi 2 embriões. E a notícia, o primeiro não de Deus. Não é a hora ainda. Bom pessoal, os bastidores de hoje ficam por aqui. Até mais, tchau, tchau! Muito bom, muito gostoso esse quadro, né, dos bastidores que eu gosto demais, sempre mostrando aqui os bastidores da IPPTV, que é muito gostoso estar aqui. Ô, gente, vamos lá, a nossa conversa agora é sobre literatura de qualidade. A editora Hebron sempre prepara combos de livros que irão te abençoar e hoje o nosso destaque vai para os livros 15 lições. Esse combo vai transformar a sua família. São 3 livros escritos pelo casal David e Carol Sumerkin, com textos simples e lições práticas para aplicar em sua casa. Os livros são 15 lições para fortalecer a sua família, 15 lições para transformar o seu casamento, 15 lições para a criação de filhos. E adquira o combo com 20% de desconto no site editoraebron.com.br. Muito bom, gente. Sou editora missionária. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas eu volto com a doutora, né, para a gente finalizar esse assunto. E já quer fazer mais uma pergunta? A hora é agora, porque depois não vai ser mais ao vivo. Vai ficar lá no IPP Play, aí todas as informações vão estar lá, se bem que a gente já falou a maioria das coisas importantes. Mas a gente vai para um rápido intervalo, toma uma aguinha e a gente já volta para falar mais um pouquinho e finalizar esse assunto com a doutora Thaisa, tá bom? Toma uma aguinha e volta aqui com a gente. Não sai daí. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã,
As boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Muito bom, de volta. Olha só quanta coisa boa, né? E doutora, tem uma pergunta aqui. As vacinas sublinguais funcionam? Então, sim, mas tem que ser avaliado caso a caso. Então, rinites, doenças alérgicas, podem ser dadas essas vacinas, né, que melhorarão esse tratamento, a imunidade, vão ter menos crises, vai ter uma doencinha mais leve ali, mas tem que ser avaliado caso a caso. Mas sim, pode ter uma boa melhora, sim. Muito bom. Doutora, e tem também a questão da amidalite, né, que a gente estava comentando aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da amidalite também, que foi uma coisa que você pontuou que é importante falar, né? Então, a amidalite é bem comum também e, assim, muitas vezes as crianças têm febre, aí as mães já pensam, eu acho que é a garganta. Realmente, a amidalite é comum, porém, 80% das amidalites são virais, só 20% são bacterianas, aquela que dá pus, assim, que dá um febrão, né, maior de 39. A maioria das vezes são amidalites virais que estão junto com quadros, às vezes, de resfriado, ali de gripe. Então, a garganta fica mais vermelha, ali inchada, dói. Mas o tratamento é mais, às vezes, um anti-inflamatório, um remédio para dor mesmo, né? Da antitérmico, e aí o analgésico ali. E não tem um tratamento também específico, a não ser que seja a amidalite bacteriana. Mas a maioria das pessoas pensam também, eu acho que é um outro mito, assim, que a maioria das pessoas pensa que a amidalite, a maioria é bacteriana, e não, 80% são virais e não tem um tratamento específico. E só 20% é bacteriano e precisa de antibiótico, né, ali. Então, muitas vezes as mães, elas querem dar antibiótico para muitas doenças virais. E aí fica dando antibiótico sem necessidade, é bem, bem comum. E aí, às vezes, elas ficam voltando. Eu falo mãe, gente, mas são os familiares, né? Todos os familiares. Às vezes a mãe é a que mais leva, mas, assim, os familiares, às vezes, avós ou pais, eles pensam que só o antibiótico vai curar. E é gripe, é resfriado, não trata com antibiótico. Então, assim, existe um desespero mesmo, muitas vezes, com a febre e com a tosse também. Porque o que acontece? Quando a gente fica gripado, resfriado, às vezes fica uma tosse residual até por um mês, assim, passou a gripe, o resfriado, né? Que dura geralmente uma semana, e depois fica aquela tosse chata. E aí o pessoal quer um remédio milagroso para tosse. E realmente seria ótimo se tivesse, mas não tem, assim. Então, muitas vezes a gente dá corticoide, antialérgico, alguma coisa assim, mas não teria uma indicação precisa, né? Aqueles remédios para gripe também. Então, geralmente, nós da pediatria não usamos em geral. O que a gente faz eu sei que as mães às vezes ficam até achando ruim. Nossa, mas só passou soro no nariz, inalação com soro, não é possível. Olha. E sim, é isso mesmo. A gente tem que ter paciência, esperar o corpinho dele responder à infecção, né? Porque o corpo, ele vai defender, né? O organismo dele vai produzir anticorpos e vai defender daquela infecção. Doutora, uma curiosidade, pessoal, assim, por exemplo, eu tenho a garganta muito sensível e eu faço aquele chá caseiro, chá de alho, mel, limão, assim, e quando é gripe, quando é resfriado, e geralmente costuma me ajudar. Isso acontece mesmo ou é efeito placebo? Não, eu acho que é válido, sim, né? Eu respeito muito e acho válido essas receitas caseiras, não vai fazer mal, né? E pode ser que ajude, sim. Então, essa questão do chazinho quente ou de um chazinho de alho, assim, sim, eu acho que pode ajudar, né? Às vezes na garganta, própolis, fazer gargarejo, assim, muita gente usa também. Acho que é válido, é até melhor fazer isso, que é uma coisa muito menos invasiva, assim, do que dar um antibiótico, que sim, um antibiótico dado sem necessidade pode atrapalhar a imunidade da criança, no sentido de que atrapalha a microbiota intestinal, que é muito importante na imunidade.
da criança, né? Então, seria mais nesse sentido. Agora, eu acho que é super válido, sim, essas receitinhas caseiras. Mas isso é Mel, pro adulto. Mel pra criança, é isso que eu ia dizer. Não vai dar alho, mel e limão pra criança, né? Não sei, eu acho que é meio pesado, porque é forte o chá, né? Mas um melzinho... Mel tem várias características, propriedades do mel que faz bem para a saúde, né? Existe pesquisa. Então, assim, o mel é muito usado há anos, né? Assim, menor de 1 ano não pode dar mel, né? Porque tem alguns riscos, mas... Olha que legal. Sim, menor de 1 ano não pode. Mas maior de 1 ano pode dar. Existe pesquisa mesmo comprovando que o mel melhora a tosse. Então, tem aquela tosse residual pós-gripe, ele dá o mel, 2, 3 colheres de sopa ali de mel por dia, 2, né? Tá bom. Maior de 1 ano, viu, gente? Presta atenção que ela falou isso. Menor de 1 ano não pode. Não pode dar mel, em momento algum, assim. Ai, que bom. É bom falar. Mas maior de 1 ano, sim, pode dar mel. Existe comprovação científica mesmo de que ela melhora a tosse. Eu sinto quando é gripe, assim, de vírus, que melhora, porque eu fico preocupada com a voz de falar, né? E dá uma melhorada mesmo. Ai, que bom, né? Sim. Doutora, eu te cortei? Tem mais alguma coisa que você estava falando? Tranquilo. Muito bom. Tem também a questão, mel para criança menor de 1 ano pode ser alérgico, a Débora falou aqui, tá vendo? Que legal. Pode falar. Sim, é porque pode dar algumas doenças. O mel, ele pode ter bactérias ali que dão doenças. Entendi. E a criança não tem uma boa imunidade, então não pode ser dada por isso, entendeu? Pode dar doenças graves em criança. Boa. Então, é só maior de 1 ano mesmo. Olha, quanta coisa eu já aprendi aqui. Meu Deus do céu, tá rendendo demais o programa. Então, dos cuidados, vamos lá. Você falou dos cuidados do soro, de cuidados, assim, vários cuidados aqui no programa inteiro, gente, a doutora falou. E tem o cuidado com a alimentação, né? Queria que você falasse que esse, acho que um dos principais cuidados, né, doutora? Sim. Então, assim, a mãe, ela é muito responsável por dar o alimento, que é o principal objetivo dela ali naquele momento, lógico, educar, né, ensinar tantas coisas. E nós que temos a fé, né, ensinar, eu fico pensando quando eu tiver filhos, assim, né, de ensinar histórias bíblicas ali, de ensinar então é o que eu fico imaginando e sonhando. Mas, assim, a alimentação é muito importante. Então, não dá alimento industrializado, principalmente essa criança menor de 2 anos é um período muito importante para todo o restante. Exemplo, açúcar. Não pode dar para criança menor de 2 anos. Eu sei que muita gente dá, né, assim, mas infelizmente o certo seria não dar, porque muda mesmo a questão de aumento do fator de risco para dar diabetes e hipertensão no futuro. Pensa, o quanto você é responsável por isso na vida dessa criança. Então, muda mesmo coisas que estão sendo formadas ali no corpinho dela. É muito importante que não seja dado em menor de 2 anos. Então, na introdução alimentar, por exemplo, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a criança menor de 6 meses, ela só precisa de leite materno ou fórmula infantil, né? E maior do que... Então, só isso. Não precisa dar água, não precisa dar chazinho também. Mas essa aqui também tem esse mito. Então, isso não sou eu que estou falando, tá, gente? É a Sociedade Brasileira de Pediatria. Até 6 meses é apenas leite materno e ou fórmula infantil. Aí, depois disso, vai ser a introdução alimentar. E aí, nisso, a criança já tem uma maturidade mesmo, né, ali do corpinho, ela já firma o corpinho, geralmente 6 meses já senta, né, e ela já tem essa capacidade de comer os alimentos, antes não tem. Então, pode começar a introduzir o alimento. O alimento também, quando é introduzido, não pode bater no liquidificador, não pode misturar todos os alimentos juntos, entendeu? Tem que ser tudo separadinho, tem até foto na internet, coloca lá, vai ver fotos do pratinho todo coloridinho, isso é ótimo, para ela distinguir cores, ela já vai desenvolvendo a parte neuropsicomotora, então as cores ali e também as texturas, os sabores, senão vira aquele adulto que come tudo misturado, que não sabe distinguir sabor praticamente, né? Então é bem comum. E essa questão do açúcar também, quando dado menor de 2 anos, depois a criança fica com uma necessidade maior de açúcar na vida adulta, atrapalha a vida inteira, digamos assim, né? Outra coisa, não é para pôr farinha, mucilon, etc. Farinhas não é para pôr no leite, né? Assim, menor de 6 meses, e nem maior, não precisa, é só para dar o leite puro mesmo, sem açúcar, sem achocolatado, sem nada. Esse seria o correto, né? Assim, isso continuo falando. Não sou eu que estou falando, é a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, depois, com 8, 9 meses, é algo bem importante isso.
tem que começar a dar pedacinhos. Então, a consistência desse alimento tem que ir aumentando. Agora, tem criança que tem 1 ano, 1 ano e meio, e não mastiga ainda. Por quê? Porque perdeu a janela da mastigação. O que é a janela? Tem várias janelas na pediatria, né? Essa na infância. É a fase que a criança aprende melhor aquela função. Então, assim, é bem interessante, porque a janela da mastigação é 8, 9 meses. Gente, a criança, no primeiro ano de vida, ela triplica o peso. Nasce geralmente com uns 3 quilos e com 1 aninho ela tem 10 quilos. Então, assim, pensa o quanto ela precisa comer naquele período. Então, a criança de 8, 9 meses, ela consegue mastigar, a textura tem que ser maior. E ela come bastante, ela come uns 350, 400 gramas. A gente fica olhando e fala, gente, como come? Né? Porque ela precisa crescer muito naquele período. Só que a criança, de maior de 1 aninho, com 1 aninho, 2 aninhos, não come tanto mais. Então, aí a mãe fala, gente, mas com 8 meses, 9 meses ela comia tanto, agora não come. Por quê? Ela não vai crescer tanto ali naquele período. Então, nesse primeiro ano de vida, ela ganha 300% do seu peso. Já no segundo ano de vida, que é de 1 a 2 anos, ela vai ganhar 30% do peso, porque uma criança de 1 ano tem em torno de 10 quilos, em média, e a de 2 anos tem 12, 13 quilos, em média. Então, as mães ficam, gente, não tá comendo, e agora? Mas deixa respeitar essa questão da fome. A fome é a nossa aliada, né? Então, assim, não almoçou, mas não dê uma mamadeira porque não almoçou. Espera a criança ter fome para depois ela comer a próxima refeição. Então, a gente tem que... Senão vira uma coisa muito, uma fobia, assim, vira um momento tão tenso a alimentação. E tem que ser um momento leve, gostoso, que você também vai dar um exemplo de comer bem, comer frutinhas, verdurinhas, legumes, né? Comer saudável ali para a criança aprender. Porque se você come mal, a criança vai comer mal também. Ela vai aprender, né? A criança absorve tudo, é uma esponjinha. Ela vai aprender tudinho e vai fazer igual, vai reproduzir. Ai, que demais. E você falou, depois na adolescência volta essa fase de comer mais, né? Sim, porque também tem essa fase do estirão, né? Existe essa fase do estirão que cresce bastante. Você vê, do nada, o menino tá pequeno, ele já fica comprido, magrinho, assim, né? Bem comum. Tem as dores, né? Outro dia eu tava conversando com o médico, tem as dores, enfim. Que demais, doutora. E tem também outro ponto. Cara, que gostoso esse assunto. Mas tem outro ponto interessante que eu queria ver com você. Como é que as mães podem cuidar da criança de forma que aumenta a imunidade dela? Sim. Então, mais uma vez, não tem não tem um milagre, uma forma milagrosa. Assim, seria muito bom se tivesse, eu entendo, porque eu também penso que seria ótimo. Mas são coisas naturais, coisas da vida, assim, de ter uma vidinha regrada. A criança, ela precisa de uma rotina. Então, ter uma rotina do sono, dormir bem. O que seria essa rotina do sono? Antes de dormir, ter aquele momento, dar um banhozinho, conta uma historinha, aquele momento calmo, desliga a TV, vai apagando as luzes. A criança, ela tem que ter esse costume, porque senão vai criando já um mau hábito que vai interferir para toda a vidinha dela, novamente, eu digo, né? Então, assim, em relação a prevenir essas doenças, a melhorar a imunidade, digamos assim, seria isso, seria um bom sono, seria brincar ao ar livre, né? Igual a gente comentou, ter contato com aquela sujeira boa mesmo, alimentação saudável, igual a gente comentou também sobre a microbiota do intestino, então, fibras, melhora essa microbiota tem tudo a ver, né, com a imunidade, é muito importante a nossa microbiota intestinal, né? Então, tem um bom hábito intestinal também, a questão do sol, se expor ao sol, ter uma boa alimentação, então, são coisas do dia a dia que tem que ser cultivada dia a dia, não é fácil, né? Na correria de hoje, as mães trabalham fora, às vezes não conseguem ter tanto tempo ali para fazer a refeição, mas se conseguir fazer uma refeição que seja fresquinha, saudável, sabe? Vai ajudar em tudo, porque aqueles alimentos são nutritivos, né? As frutas, verduras, legumes, carne, ovos, são nutritivos para a criança. E vão trazer muitas vitaminas que vão ajudar no crescimento dela. Agora, se a gente ficar dando só farinha branca, esse tipo de coisa, realmente vai atrapalhar, né? Isso verdade. Serve para adulto e para criança. Então, que ela cultive esse hábito desde novinha ali, né? É verdade, doutora. Que bom. Quanto aprendizado pra gente, né? Para nós adultos. E como cuidado. Eu estava falando aqui do cuidado com a criança, dar um banho, contar uma historinha e diminuindo a luz. Eu lembrei que a gente fez um programa com a Beth aqui do Coral. E ela estava falando da música na vida, até das crianças, quando elas chegam agitadas da aula, não adianta botar uma música calma que elas não vão acalmar de repente. Tem que ser esse degradê, né? Sim. E como tudo está interligado, assim, o cuidado para a vida, né? Você vê que a vida é uma arte, a vida é
bela. E se a gente começa a dar atenção para esses cuidados, né, a gente aumenta muito a nossa qualidade de vida, né, doutora? É verdade. É importante demais isso. E aprendi muito com você aqui hoje. Que presente de Deus. Eu espero que você que esteja aí também tenha aprendido, tenha gostado, tenha compartilhado, enfim. E eu quero te agradecer por você ter vindo, por nos presentear com tanto conhecimento importante, informação, né, de um profissional que cuida, né, das crianças e fala e é um transmissor dessas informações, dessas verdades que nos edificam e fazem diferença na nossa vida. Quero te agradecer, tá? Em nome do Manhã IPP, em nome da IPP TV, da sua igreja, da nossa igreja presbiteriana, né? Thaís é daqui da IPP, da IP Pinheiros. E perguntar, tá, antes de você deixar uma mensagem final para as pessoas podem acessar seu Instagram, eu já coloquei ali na tela, já tá, eu já não, o pessoal colocou aqui, mas pode mandar mensagem se ficou com alguma dúvida que não respondeu? Claro, com certeza. Eu que agradeço, né, por ter vindo aqui. Ah, que legal. É um prazer estar aqui, obrigada, poder compartilhar isso que é tão, para mim é tão rotineiro, assim, mas a pediatria tem muito disso, né, de ter essas orientações. A gente orienta bastante, assim. Eu sei que hoje em dia, com essa vida corrida, está muito difícil de criar com, né, assim, esse cuidado todo dia a dia. Eu sei que é difícil, assim, mas isso deve ser uma prioridade para nós, né, assim, porque eles são o nosso futuro também, né? A gente tem que cuidar com todo o amor e carinho deles. E sim, podem me chamar no Instagram, que eu vou responder as dúvidas, fiquem à vontade, estou à disposição. Ai, que ótimo. Tá aparecendo aí, Thaísa com I simples, né? E simples não, o I, que não é o... Thaísa _Reis, que não é o Y, né? Porque pergunta, Lídia com Y ou com I? É com I. Com I. Thaísa também é com I. Thaísa _Reis, tá aí o Instagram, pode mandar mensagem. E, doutora, obrigada. Sim. E uma mensagem final, então, para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente lá no IPP Play, por favor, minha linda. Sim, eu queria agradecer, né, novamente essa oportunidade e dizer que as crianças são realmente, né, queridas do Senhor, o nosso bem, né, tão grande assim, e vamos cuidar dela com amor, com carinho, fazer um bom acompanhamento com o seu pediatra, isso é muito importante. Perdeu-se muito isso, né, isso acabou lotando os pronto-socorros ali, e a gente vê o reflexo disso. Mas tenha um bom acompanhamento com o pediatra, dê as vacinas direitinho, cuida da alimentação, do soninho, né, do dia a dia da criança, que isso vai ajudar muito, muito, muito. A criança é uma esponjinha, então vamos tentar dar bons exemplos para elas nos seguirem. Ai, que delícia. Não vejo a hora dessa mulher ser mãe, gente, ver as criancinhas dela. É muito gostoso, que benção. Dá vontade de cuidar de uma criança, você falando assim. Olha que como desperta na gente, né? Que coisa linda. Obrigada, doutora, mais uma vez. E vamos aí, né? Vamos caminhando junto, né? Levando informação para as pessoas e sendo canais de Deus, né? Que bom. Sim. Olha só, doutora, eu vou mostrar que o cantor Vitor Quevedo, ele leva a palavra de Deus através da música sertaneja de raiz. Olha que interessante, música cristã. E a gente preparou uma matéria para ver sobre isso. Vamos assistir juntas? Sim. Vamos lá, então. Louvores, hinos tradicionais e músicas autorais com as marcas da cultura caipira de raiz. Por influência de seu pai, desde os 14 anos toca este estilo musical. Vitor Quevedo já tem 12 anos de carreira e lançou 8 projetos dentro do segmento cristão, unindo a moda, viola e tradição do interior. Agora eu vou descansar, certo de que o que sempre quis não é melhor que o que vais dar. Aprendendo a confiar, aprendendo a dar valor. Olha, eu tenho muitos amigos que já passaram por aqui, cantores, né? Gente de Deus mesmo, que ministra por todo o Brasil. Eu sempre via eles e eu falava, não, um dia eu vou estar ali na IP Pinheiros, a realização de um sonho, conhecer todo o pessoal da igreja, toda essa estrutura que serve o reino de Deus, né? Com muita reverência e com tudo de melhor que vocês têm. Uma honra, viu? Obrigado. Trouxe hinos tradicionais que a gente gravou aí durante esses 12 anos já de ministério, também algumas músicas autorais que mais se destacaram, dentre elas, os 5 solas na viola e Aprendendo a Confiar, que é a nossa nova música de trabalho.
o Victor Quevedo gravou com a nossa equipe um pequeno compacto das músicas que ele tem cantado ao longo desses 12 anos de carreira. Um pouco deste material você confere agora. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Peregrinando sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é meu. Ai, gente, que delícia. Eu sou suspeita porque eu amo moda sertaneja, moda raiz, essa moda de viola. Que coisa incrível louvar o Senhor desse jeito. Que reportagem incrível, Matheus Santos. Obrigado, Matheus, arrasando aí nas reportagens. Obrigada pelo seu profissionalismo, nos trazendo essas informações tão legais, tão gostosas, né? Esse rapaz, o Victor Quevedo, ele está sempre também no programa Café, Prosa e Missões do Reverendo Mariano. Então, se quiser ver mais, quiser saber mais dele, né, Victor Quevedo, né, ele está sempre lá com o pastor. E que coisa linda levar assim, né, louvor com moda de viola. Gostei demais, muito bom. E vamos lá, tem dúvida? Fala comigo. Vamos para as perguntas enviadas para o WhatsApp da comunicação aqui na IPP TV. Fala comigo. Mande sua mensagem para o Instagram, o WhatsApp. Instagram. Pode ser o Instagram também, do Manhã IPP. Mas o WhatsApp da comunicação 011 São Paulo 981498444 para perguntar, e a gente pode usar sua pergunta para tirar dúvida de várias pessoas aqui ao vivo. E uma das perguntas que mandaram para o WhatsApp da IPP TV foi: como me inscrevo no IPP Ensina? Já ouviu falar no projeto IPP Ensina? É muito fácil. O IPP Ensina está com uma parceria com a Quali Vinil e amanhã começa uma nova turma do curso de pintor. O curso tem duração de 20 horas e é 100% gratuito. Então, para mais detalhes, acesse a página e faça sua inscrição. ipepinheiros.org.br/cursos profissionalizantes. Vou repetir, tem mais cursos lá, viu, gente? ipepinheiros.org.br/cursos-profissionalizantes. Outra pergunta: como faço para ser voluntários das missões, das transmissões dos cultos, né?
Não deixa de ser uma missão também, né? Faça parte da equipe de voluntários das transmissões dos cultos. E para fazer parte, você pode se inscrever pelo link ippinheiros.org.br/voluntários, tá bom? Vou repetir, ippinheiros.org.br/voluntários. Quer ser voluntário? Vem trabalhar com a gente aqui, fazer a obra, é muito gostoso, tá bom? Tá aí a dica. E vamos lá para o nosso passatempo de hoje. Vamos ver qual a dica de cultura, lazer, né? De diversão, de passatempo. Vamos lá. O passatempo de hoje é o podcast Bibotalk. O BTcast é o podcast semanal de teologia do Bibotalk, com humor, respeito e profundidade de vários temas desse universo são tratados, né, nesse podcast Bibotalk. Afinal, teologia é o nosso esporte. Então, nossa dica de passatempo de hoje é o podcast do Bibotalk, né, o BTcast. Então fica aí ligadinho, acessa lá, tá nas plataformas digitais, né, Gente, me fugiu o nome do Spotify, tá lá, né? E tem outras também, procura aí, nossa dica de hoje. E é isso aí, gente. Tem gente de aniversário hoje aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vamos ver quem tá de aniversário? Parabéns, estava aqui dançando, né, com a musiquinha da vinheta. Parabéns para Adriana Bulbovas, Alexia Louise, o Andrei Bayer, Carlos Augusto, para Carolina Mota, Celeste da Conceição, Cláudio da Conceição, será que são parentes? A Esther Salvador Coelho, a Heloísa Jesus, a Irenita Turati, a Jaqueline Teixeira, a Maria de Fátima, o Rafael Veloso e a Sara Vitória. Feliz aniversário, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que estão aniversariando hoje. Se você está aí, também está de aniversário, receba o nosso abraço da IPPTV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Que Deus abençoe muito esse dia especial que Ele escolheu para que você viesse para a Terra, né? E esse dia importante. Comemore, agradeça, alegre-se, né? Agradeça ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pelo que Ele fará na sua vida, né? Entregue os seus planos na mão dEle e peça que os dEle aconteçam, porque os dEle são melhores e maiores que os seus. Se não está acontecendo do jeito que você quer, confia e entrega, porque os planos do Senhor são melhores e Ele tem surpresas que nos alegrem. Fique fiel aí nos caminhos do Senhor, fique firme, fique forte, que Ele vai te surpreender. É isso aí, gente. Que Deus abençoe você. Essa segunda-feira, semana começando, mas a gente tem a semana inteira aqui para se encontrar, para nos encontrarmos nessa manhã às 10 horas, todo dia ao vivo aqui. Eu espero por você. É muito gostoso ter a sua companhia, tá bom? Um beijo, um abraço para cada um de vocês que estava aí comigo. E eu espero você amanhã, tá bom? Aqui, ao vivo. Fique daqui a pouco com Notícias do Bem e mais à tarde, Conversa da Tarde com Marcos Melo, tá bom? Até amanhã. Beijo. Fiquem com Deus.